Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos no ar mais uma vez, agora em definitivo, com o programa ABP TV. São 21 horas, 2 minutos, horário de Brasília, e hoje nós vamos conversar, continuando o nosso especial Setembro Amarelo, vamos conversar sobre a abordagem num comportamento suicida. Quem estará conosco, doutora Miriam Gorender, direto da Bahia, e doutora Roberta Grittner, direto do Rio Grande do Sul. Vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. Em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, trouxe para o Brasil a campanha internacional Setembro Amarelo, que tem como principal objetivo a defesa da vida e a prevenção ao suicídio. Desta forma, todo o mês de setembro do programa ABP TV será voltado para debates relacionados a este tema. Alguns sinais podem ser observados para auxiliar na prevenção do suicídio. A presença de transtornos mentais e outros fatores de risco, como histórico pessoal, fatores estressores e ideação suicida, devem despertar o alerta de amigos e familiares. No especial Setembro Amarelo do programa ABP TV, o tema de hoje é comportamento suicida. É isso aí. Nós vamos agora. Você também pode participar deste programa. Quer saber como? Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, muitas perguntas já chegando tanto no nosso site, no nosso Linha Direta, nosso canal Linha Direta, quanto aqui mesmo no Facebook. Mas antes eu quero apresentar um vídeo sobre essa nossa campanha Setembro Amarelo, a iluminação de monumentos da campanha. Põe no ar. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, e o Conselho Federal de Medicina, o CFM, iluminaram o Cristo Redentor. A iluminação de prédios públicos faz parte das iniciativas da campanha Setembro Amarelo, realizada em parceria com as federadas da ABP e diversos órgãos públicos. Grandes símbolos como o Congresso Nacional e o Quartel-General do Exército, em Brasília, as estátuas das Gordinhas de Ondina, em Salvador, o castelo da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, o Palácio do Campo das Princesas, em Recife, e o Tribunal de Justiça do Maranhão, em São Luís, receberam decoração amarela em apoio à nossa campanha. Parabéns a todas as federadas e parceiros da ABP pelo empenho. Parabéns. Eu vou dar meu primeiro boa noite à doutora Miriam. Boa noite, doutora Miriam. Ô Diego, o áudio da doutora Miriam não chegou para mim, tá ok? Vamos lá, vou ver se eu ouço agora. Agora sim, estou lhe ouvindo muito bem. Boa noite e boa noite a todos os ouvintes. Doutora Miriam, em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da ABP, agradeço muito a sua participação voluntária neste horário aqui, atendendo a gente, colocando essa transmissão cada vez mais valiosa. Doutora Miriam, eu vou lhe passar a primeira pergunta que chegou da nossa internauta que está nos acompanhando aqui, o nosso programa através do Facebook. Boa noite, é a Estefane Silva. Boa noite, sou estudante de psicologia do 5º semestre, Salvador, Bahia. Sua conterrânea, né? Qual o principal sintoma encontrado em alguém que pretende cometer o suicídio? É da Estefane Silva. Não sei se existe um sintoma principal, mas existem comportamentos que podem indicar, porque o suicídio não é em si um sintoma nem uma doença. Ele é uma ação que geralmente é consequência tanto de fatores estressores externos, de família, de sociedade, mas numa pessoa fragilizada por uma doença. Então, o que existem são sinais que alertam do perigo. O principal mesmo
é quando a pessoa começa a falar que quer morrer, que não aguenta mais essa vida, que queria sumir, que é um peso para os outros, ou seja, começa a falar e falando, dar sinais de que quer morrer. Okay, muito obrigado, doutora Miriam. Eu tenho 2 recadinhos para vocês aqui. São 21h08, nós estamos iniciando a nossa transmissão. Aproveite agora, compartilhe essa transmissão com seu colega, seu companheiro, uma pessoa que você acha que se interesse por esse tema. Então, o momento é agora, compartilhe essa transmissão. E o outro aviso, esse vídeo que nós postamos há poucos instantes atrás sobre a questão da campanha Setembro Amarelo, né? Muitos outros monumentos também foram iluminados. As fotos podem ser conferidas aqui no nosso Facebook, no site da ABP, que está disponível a agenda completa com os eventos de todas as nossas federadas, exatamente como está mostrando aí no ar. Vamos lá agora, doutora Roberta. Doutora Roberta, boa noite. Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectadores. Em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, também de toda a equipe da ABP, agradeço muito a sua participação voluntária. Doutora Roberta, eu vou lhe passar a pergunta também chegada aqui pelo Facebook, da Lucia Moroso. No caso de transtorno afetivo bipolar, é correto afirmar que o risco de suicídio é aumentado na virada da euforia para a depressão ou não? Todas as doenças e transtornos mentais, eles podem trazer riscos. E a pessoa pode, no caso do transtorno afetivo bipolar, ter um risco aumentado para vir a ter um comportamento suicida. Nós sabemos que quando a pessoa começa a ter sintomas e sinais como desânimo, desespero, sensação de desamparo, desvalia, isto pode acarretar, além dessa manifestação, uma possibilidade da pessoa vir a começar a pensar em meios para vir a cometer o suicídio e buscar esses meios, buscar agir de alguma forma que possa se pôr em risco. E muito obrigado, doutora. Posso complementar? Deve, fica à vontade. Então, o que eu queria complementar é o seguinte, é lembrar que nos transtornos bipolares, os pacientes passam, no mínimo, 60% do tempo em quadro depressivo, às vezes muito severo. Mas que mesmo quando não estão deprimidos e mesmo quando não fazem virada para depressão, eles podem ficar num quadro que a gente chama misto, que une sintomas de euforia e de depressão, e que são quadros muito perigosos, porque, por exemplo, pensa num paciente que está com a energia aumentada, mas os pensamentos e o afeto são muito negativos, o sofrimento é muito grande. Então, ele está sofrendo muito, mas tem energia para levar a cabo o ato suicida, coisa que outros quadros de depressão que cursam com energia diminuída, né, vai ser mais difícil para o paciente fazer isso, ok? Muito obrigado, doutora Miriam. Eu quero dar também meu boa noite às pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu agradeço muito pela audiência do Luciano Lopes, doutor André Brasil, meu grande amigo, obrigado pela audiência. Andréia Rocha, Ariene Gomes, Emerson Obara. Muito boa noite, muito obrigado pela audiência. Doutora Miriam, aproveite a sua conexão aí para responder também ao Gil Palmeira. Doutoras, boa noite. Qual deve ser a nossa primeira atitude ao saber a possibilidade de um possível suicídio e como detectar o grau de risco? Primeira coisa é conversar com a pessoa. E conversar significa perguntar clara e abertamente: você está pensando em morrer? Se a resposta for positiva, você está fazendo planos? Você já tomou alguma ação que vai levar você a se matar? Comprou algum objeto, alguma coisa, fez algum preparativo?
Se chegou neste ponto de fazer planos ou tomar já alguma ação, é uma situação de emergência. Primeiro, a gente não pode deixar essa pessoa sozinha. E, em segundo lugar, tem que alertar quem quer que a gente possa falar que seja ligado ao paciente, seja a família, o médico, alguma autoridade, porque esse paciente não pode ser deixado só, de forma nenhuma. Deve também tomar o cuidado, assim que possível, de tirar o acesso dessa pessoa a qualquer meio que essa pessoa possa usar para se ferir. Isso inclui qualquer objeto que possa cortar ou perfurar, medicamentos, produtos de limpeza, cordas, cintos, nada disso o paciente pode ter acesso. Quando é um familiar, eu recomendo que tranque tudo e que o paciente não possa jamais ter acesso à chave. E, por último, quer dizer, não sei se é por último, mas levar a uma avaliação e a um tratamento, porque 98,5%, segundo o último estudo da OMS, 98,5% dos casos de suicídio são ligados e têm por base uma doença mental que, se a gente trata, a gente previne o suicídio e a pessoa deixa de ter risco. Muito obrigado, doutora Miriam. Esse é o nosso especial Setembro Amarelo, falando hoje sobre abordagem no comportamento suicida. Quem está conosco, doutora Miriam Gorenda e doutora Roberta Grittner. E eu vou fazer a pergunta agora para a doutora Roberta. Doutora Roberta, na verdade, eu vou lhe fazer duas perguntas, muitas perguntas chegando aqui, eu vou lhe fazer duas perguntas. A primeira é da Joyce Oliveira. Ela pergunta: é verdade ou mito que quando há ideação suicida e não se fala a possibilidade do ato aumenta? Essa é da Joyce. E o doutor André Brasil, seu colega doutor André Brasil, ele pergunta qual o papel da ABP nesta campanha e como as pessoas podem colaborar. Joyce, boa noite. Essa pergunta é bastante importante. Nós sabemos que se a pessoa tiver ideação suicida e não falar sobre o assunto, ela corre mais risco de cometer o ato do que se ela falar. No caso da ideação suicida e do comportamento suicida, o cão que late morde. A pessoa que está trazendo esse tipo de assunto e está trazendo e verbalizando que deseja morrer, que não quer mais viver, que a vida não vale a pena, que preferia não estar presente ou que está dando muito trabalho para os familiares, enfim, essa pessoa está gritando por ajuda. E poder falar sobre isso é importantíssimo. Portanto, não ter vergonha sobre os pensamentos que lhe vêm à cabeça. Poder conversar com alguém que essa pessoa acredite que é de confiança, para que juntos possam buscar ajuda, é fundamental. A outra pergunta é do colega sobre a ABP. A ABP trouxe a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha mundial para o Brasil. Nós estamos em todos os estados do Brasil realizando ações de conscientização para esta questão importante. A cada 10 suicídios cometidos, ou seja, a cada 10 mortes por suicídio, nós podemos prevenir 9. Portanto, nós temos muito a fazer. E juntos, todos nós, com sociedade e ABP, podemos alterar esses números trágicos. Obrigada. Senhora doutora Roberta, vamos lá para a doutora Miriam. Miriam, queres falar alguma coisa? Não. Trancou a minha imagem. Ok, doutora Miriam, a pergunta que eu vou lhe passar é do Rodrigo Santana. Ele fez essa pergunta através do nosso canal Linha Direta no site da ABP. Ele pergunta: geralmente os indivíduos que desejam se suicidar sofrem de depressão ou ansiedade grave e não costumam dizer que o planejam fazer, principalmente ao psicólogo? Não é exatamente assim, não. Primeiro,
a depressão constitui mais ou menos cerca de metade dos casos. 10%, por exemplo, são de esquizofrenia e uma parte razoável, cerca de 20%, está ligada à dependência de álcool e outras drogas. Também entram aí os transtornos de ansiedade, sim. Mas não é verdade que a pessoa que está em risco de suicídio não fale. A grande maioria dá fortes sinais do que vai fazer e cerca de, se eu não me engano, 80% se verificou num estudo que antes de se matar havia falado sobre isso a um médico. O que acontece é que muitas vezes, quando uma pessoa se mata, as pessoas em volta acham que aquilo veio do nada, em um primeiro momento. Puxa, mas estava tão bem, não falou nada. Na medida em que o tempo passa, essas pessoas começam a relembrar determinadas coisas e a perceber que, na verdade, aquela pessoa deu sinais. Uma das importâncias de programas como esse e de ações como essa é exatamente fazer com que as pessoas saibam reconhecer os sinais, porque o paciente em risco, ele fala, ele dá os sinais e eles não são reconhecidos porque o público não conhece ou não sabe que deve levar a sério e banaliza. Então, aprender quando levar a sério e o que levar a sério é muito importante. Muito obrigado, doutora Miriam. Meu boa noite especial à doutora Sandra Peu, que está nos acompanhando direto também de Salvador, Bahia, Grande Bahia. Ao Alexei Fernandes, a Joyce Oliveira, a Emanuela Alves, muito obrigado pela audiência e boa noite. Doutora Roberta, vamos responder aqui a pergunta do Nicolas Dominique. Ele fez a pergunta através aqui do Facebook da ABP. Como lidar com questões de cunho pessimista, como a insegurança existencial, e qual a relação da mesma com o suicídio? A filosofia pode contribuir para o mesmo? Olá, a gente sabe que... Opa, tá trancando o meu vídeo, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo, sim. Valdir? Pois não. Ah, tá, é que o meu vídeo está trancando. Só deixa eu confirmar. Ele perguntou se a filosofia ajuda para poder trabalhar as questões pessimistas? Exatamente. Nós temos vários tipos de abordagens do paciente que tem transtornos de humor, transtornos tanto de depressão quanto transtornos bipolares, e a gente pode trazer várias alternativas para o tratamento. O principal é podermos ter uma avaliação médico-psiquiátrica deste paciente para ver o que realmente este paciente tem, uma vez que 98% dos casos de pessoas que têm ideação e comportamento suicida tem algum transtorno mental. Com isso, tendo o diagnóstico correto, preciso e fazendo o acompanhamento médico e multidisciplinar, a gente consegue uma abordagem excelente e consegue fazer com que essas pessoas melhorem dos seus sintomas da doença, enfim, e tenham um esbatimento do que a gente chama de sinais e sintomas. A filosofia serve para poder trabalhar questões que são, dependendo da pessoa, que pode trazer ou não benefício, mas aí é um caso à parte que cada um vai poder buscar. A gente não tem, o que a gente sabe, na verdade, é que o tratamento médico psiquiátrico embasado em evidências é o que melhor nos traz o esbatimento dos sintomas. Alternativas, junto com o tratamento, podem ser bem-vindas, mas é necessário o tratamento com médico psiquiatra. Obrigado, doutora Roberta.
Doutora Miriam, chegou uma pergunta aqui direcionada à senhora. Boa noite, doutora Miriam. Me chamo Fábio Bremenkamp. Sou assistente social de um hospital psiquiátrico do Espírito Santo. Gostaria que falasse sobre a relação suicídio com esquizofrenia. Obrigada pela pergunta, Fábio. É uma relação muito próxima. Veja só, a esquizofrenia é uma doença muito grave que atinge 1 em cada 100 pessoas na população. No entanto, 1 em cada 10 pessoas que se matam, 10% dos suicídios está ligado à esquizofrenia. Então, quando a pessoa está em surto psicótico, ela pode estar em risco tanto de ferir a si própria, como de ferir a outras pessoas também nesse caso, tá? E isso torna mais urgente ainda que haja uma avaliação médica, aí tem que ser uma avaliação médica, não tem como escapar disso, e em alguns casos, inclusive, manter a pessoa em observação ou até com um internamento breve até que a crise passe. Para dar um exemplo, esse paciente ele pode estar ouvindo vozes que mandam que ele se mate e ele sente que tem que obedecer. Então, ele tem que melhorar para parar de ouvir essa voz. Isso é apenas um dos exemplos possíveis. Ele tem que parar, por exemplo, de ouvir essa voz para sair do risco de suicídio. É um quadro bastante diferente daquele que a gente encontra, por exemplo, nos transtornos afetivos. Muito obrigado, doutora Miriam. Posso complementar? Deve, doutora É importante Roberta. sabermos que o paciente com esquizofrenia, se não tratado, ele tem um risco maior do que a população geral de cometer atos de violência. O bom é que o tratamento psiquiátrico, embasado em evidências, faz com que essa pessoa tenha um risco igual e às vezes até menor do que a população em geral de fazer qualquer ato de violência. Obrigado, doutora Roberta. Continua com a sua conexão aí, continua a conexão, porque a doutora Sandra Peu, colega das senhoras, nossa colega doutora Sandra Peu, além da depressão e do transtorno afetivo bipolar, quais outras doenças estão relacionadas com possíveis comportamentos suicidas? Sandra Peu, obrigada pela participação. Muito importante essa pergunta. Nós sabemos que o uso de álcool e outras drogas está muito associado a comportamento suicida. Inclusive, nós sabemos também que drogas como maconha podem aumentar. Só a experimentação da maconha, por exemplo, pode aumentar ao longo da vida o risco dessa pessoa desenvolver a depressão. Então, o uso de álcool e outras drogas pode ocasionar quadros que são tanto agudos quanto crônicos de comportamento suicida. Além também de poder estar associados ao que a gente chama de comportamento que não é propriamente um comportamento suicida, mas a pessoa usa a substância e se coloca em risco. Existem atualmente até expressões que usam dos jovens que estão usando algum tipo de substância e eles brincam dizendo: eu vou dar uma morridinha e já volto. E muitas vezes não voltam. Eu queria complementar porque tem um outro tipo de quadro que também está muito associado ao suicídio, que são os transtornos de personalidade, especialmente o transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque, além da desesperança, a outra característica que está mais de perto vinculada ao risco de suicídio é a impulsividade. Qualquer pessoa que tenha um alto nível de impulsividade e se veja numa situação de estresse muito grande ou de uma doença como uma depressão, ela vai ter o risco maior do que se não tivesse um alto nível de impulsividade. Então, qualquer transtorno de personalidade que curse
com a impulsividade, vai aumentar o risco. O borderline é conhecido pelo alto risco, tem pelo menos 15% de borderlines que se suicidam até a fase de adulto jovem, inclusive, que é a fase de maior risco. Doutora Miriam, aproveitando também a sua conexão, vamos responder aqui ao José Talisson. O que fazer em uma situação onde o indivíduo relata para a família e amigos que vai realizar o suicídio e se tranca no quarto? O que fazer? Arromba a porta, agora. Primeira coisa, arromba a porta mesmo, com tudo. Não pode deixar essa pessoa sozinha, de hipótese nenhuma, e não pode deixar a porta trancada. Uma das outras que a gente recomenda, é que tire a pessoa que está em risco e que a família se propõe a ficar com ele, às vezes, inclusive, no que a gente chama internação domiciliar, é que se tire a possibilidade de trancar qualquer porta, inclusive a do banheiro. Tá? Infelizmente, é necessário abrir mão, por um tempo, pelo menos, da privacidade, até que a pessoa comece a responder ao tratamento e saia da zona de risco. Então, abre a mão da privacidade em nome da preservação da vida. Obrigado, doutora Miriam. Doutora Roberta, vamos responder aqui a Ivete Blanco. No tratamento da depressão em adolescentes, existe algum antidepressivo mais eficiente que o outro? O lítio é efetivo? Oi, Ivete, essa pergunta é bem pertinente. O que sabemos é que temos vários tipos de antidepressivos e que o lítio, por exemplo, ele não é um antidepressivo, ele é um estabilizador do humor, que também pode ser usado para adolescente. E o que mais importa nestes casos é a gente poder ver se esse adolescente se adapta à medicação e especialmente os efeitos adversos que as medicações podem causar. Então, é necessário que esse paciente seja avaliado por um médico psiquiatra e, a partir daí, se vai escolher para aquele paciente o uso da medicação que mais se adapta a ele. Vai depender das questões também dos efeitos adversos. Mais do que, porque a gente sabe que os antidepressivos, eles têm o tamanho de efeito parecido. Eu queria só acrescentar sobre o lítio, porque muitas pessoas têm um certo medo do lítio, que eu acho muito injustificado. Eu explico, inclusive, por exemplo, que o lítio é quimicamente parecido com o quê? Com sal de cozinha. Você pode olhar até na tabela periódica que o lítio está na mesma coluna que o sódio. Mas o importante é saber que até hoje não se descobriu nenhuma substância que tenha um efeito anti-suicídio mais potente do que o lítio. Ele não vai servir para todos os casos, mas ele vai ter um efeito em mais casos do que quase todas as outras substâncias juntas. Mesmo quando a gente não está lidando com, por exemplo, uma depressão bipolar, mesmo quando a gente está falando de uma depressão unipolar, muitas vezes o uso do lítio faz a diferença. E eu vou acrescentar o lítio e a clozapina para os casos de pacientes com esquizofrenia, são medicações fundamentais. E mais, a medicação que nós utilizamos é uma medicação que é utilizada durante o tratamento. As pessoas têm muito medo, especialmente em adolescentes e crianças, que vão ficar viciados à medicação. E isto é um mito. Nós, por acaso, ficamos viciados ao óculos, eu vou colocar o óculos, estou usando óculos, né? Quando eu tiver que ler, eu vou colocar, e quando eu não precisar ler, eu tiro. É super importante desmistificar e poder acreditar e também possibilitar o tratamento adequado, que a medicação
com psicofármacos é muito importante, valiosa e salva vidas. Ok, doutora Roberta, vou aproveitar a sua conexão para fazer uma pergunta. Na verdade, essa pergunta eu gostaria da resposta, da participação das duas doutoras, é da Leilane Oliveira. Ela diz: venho percebendo um grande número de adolescentes participantes de grupo de WhatsApp de suicídio. Como lidar com a tecnologia que dá esse fácil acesso a formas de cometer o suicídio e a automutilação? Pode começar com a senhora, doutora Roberta. Bem, uma das orientações é poder dizer aos pais que devem dar uma olhada nos WhatsApp dos seus filhos. Existe, claro, toda uma privacidade que os filhos podem ter, mas é importante que os pais tenham e saibam aonde eles estão acessando, que tipo de sites estão acessando, inclusive de forma expressa, ou seja, o filho tem um WhatsApp e ele sabe que o pai eventualmente ou a mãe eventualmente vai olhar esse WhatsApp. Esses sites, são vários sites que existem, eles, a gente não tem ainda nenhuma alternativa de bloquear esses sites, mas nós já temos dentro tanto do Facebook uma possibilidade de quando a pessoa clica ou escreve alguma mensagem que fale sobre morte, morrer e querer se matar, pode ser, então, tanto a pessoa quanto amigos podem vir a solicitar através, e a gente tem também pelo CVV, uma ferramenta que faz com que haja como se fosse um certo alarme, e aí essa pessoa pode buscar ajuda também. Uhum. Esses sites deveriam ser proibidos de alguma forma, a gente não tem ainda algo preciso quanto a isso. Ok, doutora Miriam, participe, por gentileza. É uma grande dificuldade, a questão do WhatsApp é muito difícil de controlar. Que o diga aquela juíza que quis bloquear o WhatsApp por conta de um problema de tráfico de drogas, a gente lembra. E é muito, muito difícil. Essa ferramenta do Facebook, era interessante a gente explicar como é que funciona. No canto superior direito dos posts tem uma setinha que, se a gente clica nela, tem uma opção. Esse post é inadequado ou não deveria estar aqui. Então a gente clica nessa opção e vão aparecendo outras opções, né, que a gente vai escolhendo até que chega nessa opção de mandar uma mensagem. Um amigo seu está muito preocupado com você. Uma outra coisa, um outro recurso que existe é que no Google a gente percebe que as duas perguntas mais frequentes que existem é como se matar e como fazer uma bomba. E à medida em que os administradores do Google foram percebendo esse problema, se começou a ter a ideia de que na hora em que essa pergunta surge, o algoritmo não direciona para um site que dê a resposta que a pessoa quer, e sim para um site de ajuda, como o do CVV, por exemplo. Ok, obrigado, doutora Miriam. Estou vendo aqui, 21 horas 36 minutos, horário de Brasília. Eu tive uma autorização da produção para estender um pouquinho mais o programa por conta de muitas perguntas que estão chegando. Então, doutoras, tome seu copinho d'água aí e vamos continuar com o programa. Doutora Miriam, vamos lá. O Rodrigo Alves, ele manda uma mensagem. Doutora Miriam, parabéns pelas ações que têm sido feitas aqui em Salvador neste mês dedicado a essa causa. Gostaria de saber o que tem sido feito junto aos médicos plantonistas sobre esse tema. Muitos pacientes que tentam suicídio sem sucesso são levados à emergência. É um grande problema mesmo. Essa quinta-feira eu participei de uma mesa redonda no Sindmed aqui na Bahia, sobre o suicídio e sobre o suicídio de médicos, que está sendo um imenso problema, está aumentando assustadoramente.
E uma das coisas que a gente discutiu é o fato de que o suicídio é uma emergência médica. E ele não vem sendo devidamente tratado como tal. Por exemplo, o Congresso de Emergência Médica se trata de tudo quanto é tipo de emergência e não se fala de suicídio. E nós estamos lutando para que isso mude, para que os emergencistas comecem a falar de suicídio como a emergência que é grave, iminente, risco de vida. De outra forma, também a gente age na formação dos futuros médicos. Eu sou professora da UFBA e da FTC e a gente leva essa questão aos alunos que a gente dá aula. Muitos deles, por exemplo, de ligas de psiquiatria ou neurociência, eles participam ativamente dessa campanha, distribuem, por exemplo, fitinhas, panfletos. Então, quando a gente faz essa informação e essa formação desde a graduação, a gente vai estar formando médicos mais qualificados a atender. Então, a gente tem que atuar nessas duas frentes, nos já formados e nos estudantes de graduação. Muito obrigado, doutora. Eu vou complementar e gostaria de dizer que nós precisamos também poder trabalhar todos e especialmente que a gente saiba que quando uma pessoa está com pensamentos de morte, morrer, querer se matar, é uma emergência médica. Tal qual um adulto com uma dor no peito forte, muito forte, que todos da população têm uma noção de que talvez essa pessoa possa estar infartando. Seria interessante a gente poder criar, então, esta possibilidade de que as pessoas pudessem, no momento em que tem, né, através de uma escuta sensível, as frases de alerta, possam juntos buscar ajuda, tal qual alguém busca ajuda se encontrar uma pessoa com, por exemplo, um ferimento que apareça sangue, vai levá-la para o pronto atendimento. Uhum. Se eu puder concluir, né? Fique à vontade, doutora Miriam. Essa questão ela está muito diretamente ligada ao fato de que tanto o suicídio quanto a doença mental estão envoltos em preconceito e estigma. Esse estigma e esse preconceito, eles incluem não apenas a pessoa que sofre deles, mas os profissionais que tratam, né? Especialmente o médico psiquiatra, que é visto como um médico de louco, como alguém que está aí para prender o paciente ou para dopar, né? E não para tratar como é a verdade. Obrigado, doutora Miriam. Vamos lá, eu quero dar meu boa noite também ao Alexei Fernandes, a Mari Silva, a Flávia de Souza, a Fernanda Mascarim, algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui através do nosso Facebook. Muito obrigado pela audiência, muito boa noite. Continuando aqui com o nosso especial Setembro Amarelo, falando sobre comportamento suicida. Doutora Roberta, nós vamos agora, como tem muita gente perguntando, eu vou tentar fazer duas perguntas e uma só. Então vamos ver como é que a gente se sai nessa aí. Vamos lá, começando pela senhora. O Bruno LG. O Bruno LG pergunta: como lidar com a depressão e suicídio nos idosos? E a Elizabeth Rocha gostaria que falasse um pouco dos cuidados com a família de alguém que tenha cometido suicídio, visto que existem casos de mais de um suicida na mesma família. Vamos lá, doutora Roberta. Bem, Bruno, os idosos tendem a ter risco aumentado de suicídio pela faixa etária. Então, nós temos uma faixa etária que é a faixa dos idosos, que pode ter suicídio, e justamente ocorre que essas pessoas começam a se isolar. E através desse isolamento e por ter um transtorno mental, como depressão, elas começam a ter como sintoma
desesperança, sensação de desamparo, sensação de desespero, sensação de desvalia, começam através de frases, a poder cada vez mais ficar isoladas, e com o isolamento elas tendem a ter maior risco. Nós sabemos que os idosos tendem a cometer o suicídio e atentar contra a sua própria vida mais no final de semana do que durante a semana. Muitas vezes eles estão, durante a semana, têm mais movimento, e no fim de semana eles ficam mais sozinhos, e esse isolamento e a solidão traz com que essas pessoas vão, num momento de desespero, atentar contra a sua própria vida. Então é importante a gente poder estar atento em relação a esses casos e poder fazer com que essas pessoas tenham algum canal ou alguma possibilidade de, enfim, estar em companhia, não só dos familiares, mas também em companhia, às vezes tem grupos de idosos, que é super importante, dessas pessoas se sentirem úteis, e poder, aos pouquinhos, trazer, junto com o tratamento, uma retomada, enfim, dessa nova etapa da vida, e poder se sentir, então, sem esses sintomas, e poder estar com os sintomas esbatidos. A segunda pergunta era relacionado, Valdir, eu não anotei, era relacionada... Isso, a segunda é da Elizabeth Rocha. Gostaria que falasse um pouco... O que fazer com os sobreviventes, os familiares. Exatamente. Que sobrevivem, especialmente se há mais de um suicida na família. Eu me lembro de uma adolescente que tinha 11 suicídios na família. E isso acontece porque as doenças mentais mais graves geralmente têm um componente muito forte genético, familiar. E aí várias pessoas daquela família vão sofrer daquela doença e vão estar num risco semelhante. E a gente tem que ter um cuidado muito especial com familiares de alguém que acaba de tentar ou de realmente se suicidar. Essas pessoas, elas vão estar em intensa angústia, intenso sofrimento e com muita culpa. E precisam de um cuidado imediato, porque ou naquele momento, ou mais tarde, elas podem também estar em risco de se matar, até por passar a achar que aquilo é uma saída possível ou fácil. Então, o acompanhamento dessas pessoas é fundamental. Roberta, participe dessa resposta também aqui. A senhora está me ouvindo? Oi. Sim. Eu gostaria de ouvir também a senhora sobre essa resposta para a Elizabeth Rocha, que fala sobre o que a doutora acabou de falar, né? Os cuidados com a família de alguém que já tenha cometido suicídio. Perfeito. Os sobreviventes devem ser acompanhados imediatamente após o acontecimento de ter perdido alguém por suicídio. Então, é importante que esta família receba atendimento, um atendimento seriado, cuidadoso, e que possa também avaliar se essas pessoas, se os familiares têm algum tipo de transtorno mental que precisa ser, nesse momento, tratado ou somente acompanhado. Cabe ressaltar que, muitas vezes, as pessoas encontram os seus familiares acometidos. São os familiares que primeiro encontram aquele ente querido que veio a falecer por suicídio. Então, pode surgir no primeiro mês o que a gente chama de estresse pós-traumático, porque foi o próprio familiar que encontrou. Nós, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos muitos casos de crianças que encontram os familiares, porque nós temos uma área aqui do Rio Grande do Sul, que é uma área rural, e geralmente acontecem em determinados galpões,
e aí as crianças que vão encontrar os entes queridos, então, sem vida. Isso é um trauma e essas pessoas precisam de ajuda, e o tratamento, que se chama, então, de poder fazer o acompanhamento e a prevenção do luto patológico, é muito importante. Nós temos também o que a gente chama de sobreviventes de si mesmo, que são pessoas que tentaram contra a sua própria vida e, por sorte, e ainda bem que não conseguiram efetivar o ato de acabar com a sua própria vida. Essas pessoas que são sobreviventes de si mesmo precisam muito o acompanhamento, porque nós sabemos que as pessoas que já tentaram uma vez têm um maior risco de vir a tentar novamente. Então, precisam de um acompanhamento que muitas vezes pode até incluir internação hospitalar, para que possamos, então, prevenir que esse ato seja repetido e, especialmente, buscar um atendimento completo e integral e que essa pessoa possa esbater o seu risco de vida. Obrigado, doutora. Realmente, são 21 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Nós estamos quase terminando nosso programa já, mas muitas perguntas chegando. Eu vou tentar fazer mais um bloco de 3 aqui, para tentar atender o máximo de internautas possível, né? Vamos lá. Sandra Fernandes, eu vou passar um bloco de 3 e jogo para as doutoras responderem, ok? Sandra Fernandes, o esgotamento físico e mental presente em alguns profissionais da área de saúde, educação, segurança, podem contribuir para a ideação suicida desses profissionais? A Isabela Alamorra pergunta: depois de um primeiro surto psicótico, depois de quanto tempo, em média, podemos dizer que o paciente saiu da zona de risco? E a Dayan Mosch Souza: qual a importância da psicoterapia junto à medicação psiquiátrica em pacientes com comportamento suicida? Se precisar que eu pergunte de novo, fiquem à vontade, tá? Vamos começar pela doutora Roberta? Oi. Psicoterapia tem uma associação muito boa com o tratamento destes pacientes. A gente sabe que psicoterapia mais tratamento medicamentoso são complementares e podem auxiliar e muito ao tratamento da pessoa que tem ou depressão ou transtorno bipolar. Então, é bastante valioso e indicado na maioria dos casos. Eu não sei se a Miriam quer responder a próxima. Fique à vontade, doutora Miriam. Boa. Sobre a questão da esquizofrenia, não existe um tempo certo, porque a resposta ao tratamento é absolutamente individual. Tem pessoas que respondem muito rapidamente à medicação e ao tratamento em geral e saem com muita facilidade do surto psicótico. Mas tem pessoas que, infelizmente, a gente chama de casos resistentes ou refratários à medicação, ao tratamento, que permanecem em quadro grave e que podem levar muito tempo em risco. Então, a gente não fala de tempo, a gente realmente tem que avaliar o risco à medida em que o tratamento transcorre. Enquanto houver risco, mesmo que ultrapasse o tempo médio previsto ao tratamento, aquela pessoa tem que estar cuidada de forma especial. O que as doutoras têm a nos dizer sobre essa pergunta da Sandra Fernandes, né? Sobre o esgotamento físico e mental presente em alguns profissionais da área das senhoras, da área de saúde, educação, segurança, se pode contribuir para a ideação suicida desses profissionais? Pode responder a senhora primeiro, doutora Roberta. Este tema é importante porque traz o que a gente chama atualmente de burnout. O burnout causa, sim, risco de ter desenvolver um quadro depressivo, com sintomas depressivos e, inclusive, desenvolver uma ideação suicida e comportamento suicida. É importante ressaltar que a pessoa começa, num primeiro momento, a pensar sobre a morte. Durante o dia, ela tem pensamentos de que seria melhor estar morta.
e à medida que vai evoluindo, ela começa a pensar mais vezes durante o dia, ela começa a pensar que seria melhor estar morta, ela começa a buscar meios para fazer isto, até que acaba buscando, então, a obtenção ou comprar o meio, né, para poder executar o plano. Então, sim, pode acontecer, e é muito importante que essas pessoas busquem ajuda. Não é fácil. O primeiro momento é a gente poder não ter vergonha. 17% da população brasileira, em algum momento da sua vida, pensou em suicídio, pensou em morte, morrer e querer se matar. Portanto, o estigma e o preconceito, eles podem ocasionar a vergonha e a pessoa não busca ajuda. É isso que nós temos que combater. Nós precisamos poder ter tranquilidade de quando alguém tiver esse tipo de pensamento, não ter vergonha e buscar ajuda. A partir daí, é o primeiro passo para conseguir, então, o tratamento e o alívio destes sintomas e poder ter uma vida normal. Doutora Miriam. Sobre essa questão do burnout, eu considero o burnout uma tragédia, porque afeta geralmente profissionais que lidam diretamente com o público, frequentemente são os profissionais mais idealistas que, como o significado da palavra diz, se queimam, se gastam, né, e passam a ter desinteresse pelo que fazem e sofrer de uma sensação de fadiga muito grande, continuada, uma sensação de como se estivesse continuamente doente, sem força, sem disposição, e é a partir desse quadro que pode se desenvolver uma depressão e o risco de suicídio. Mesmo quando isso não acontece, é muito importante procurar um tratamento, porque, como vocês podem imaginar, não é recomendável para ninguém viver e trabalhar dessa forma, e com o tratamento a gente pode melhorar muito isso, tanto com um tratamento medicamentoso como com psicoterapia, sim. Muito obrigado, doutora Miriam. Realmente nós estamos praticamente encerrados. Eu vou fazer a última pergunta que eu achei assim, veio do site da ABP, através do Linha Direta, que eu acho que ilustra muito do que as doutoras colocaram aqui. Eu gostaria da resposta das duas e logo depois nós vamos para as considerações finais. A pergunta é do visitante Cláudio Lins. É uma pergunta simples. Falar sobre suicídio pode ser um pedido de ajuda? Começa a senhora, doutora Roberta. Sim, falar sobre suicídio é um pedido de ajuda e tem que ser considerado. A banalização deste pedido de ajuda é que pode ser trágica. Portanto, se alguém conversar com você falando sobre morte, morrer e querer se matar, leve a sério. Escute primeiro e depois, juntos, busquem ajuda. Existe um mito, uma crença de que quem fala em se matar não vai se matar. A Roberta já falou, cão que ladra, morde mesmo. Quem fala em suicídio realmente pede uma ajuda. E frequentemente escuta uma resposta como: deixe de frescura, tenha fé, tenha força, tenha coragem, isso é falta de Deus. Uma série de coisas que tem a ver com a crença de que esse risco tem a ver com uma fraqueza moral, né, com uma covardia, com uma preguiça, e não como a gente hoje sabe, com uma doença que precisa tratamento. Ninguém diz que alguém que está com febre vai ter força de vontade porque a febre vai passar. A mesma coisa acontece com uma doença mental, porque o cérebro
é um órgão do nosso corpo, como qualquer outro, e pode adoecer, né? Todas as doenças, praticamente, elas são complexas porque a gente está falando de gente, e gente não inclui apenas o corpo no seu adoecer, inclui o que a gente chama de biopsicossocial. Só que, quando a gente fala de uma doença mental, como essas que a gente vem falando o programa todo, se não levar em conta a biologia, se não levar em conta o corpo e quiser ficar apenas com o psicológico e o social, isso pode resultar em morte. Muito obrigado, doutora Miriam. São 21 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Nós estamos encerrando esse programa que até ultrapassou e muito do horário de encerramento, mas que foi muito produtivo essa palestra, foi muito produtivo esse debate, esse bate-papo. Eu gostaria da doutora Roberta passasse agora suas considerações finais sobre a apresentação de hoje nesse especial Setembro Amarelo na ABP TV. Mensagem. Se você escutar alguém falando sobre morte, falando sobre suicídio, fique com essa pessoa, acompanhe essa pessoa e não basta apenas dizer, acho melhor você ir ao médico. Pegue e esteja junto e acompanhe essa pessoa, porque assim você vai conseguir salvar uma vida, sim. Obrigado, doutora Roberta. Doutora Miriam, suas considerações finais sobre essa apresentação de hoje no nosso especial Setembro Amarelo. Eu queria chamar a atenção, Valdir, para duas coisas. Uma, o fato de que algumas pessoas não sinalizam com a fala, mas podem sinalizar com as ações. Então, pessoas que, por exemplo, começam a dar as suas coisas, ou que começam a colocar os seus negócios em ordem, ou começam a fazer até preparativos para o seu próprio enterro. A gente tem casos disso tudo, fazer um testamento, enfim, muda de comportamento subitamente e começa a se isolar e a perder o interesse pelo trabalho, pelo lazer, pelos amigos. Alguma coisa ali não está bem e a gente precisa perguntar, porque às vezes a pessoa espontaneamente não vai falar porque tem muito medo de ser mal escutada. A segunda questão é que a gente tem tido um aumento que eu acho completamente injustificado na nossa taxa de suicídio. A gente teve um aumento de 10 a 20%, é muita coisa. Nós tivemos 12 mil mortes no Brasil no ano passado, são mais de 30 por dia. E quando a gente diz que uma parte muito grande disso, 9 em cada 10, pode ser prevenido, isso significa que essas pessoas não apenas devem ser levadas a um tratamento, mas que elas devem ter acesso ao tratamento e isso não está acontecendo. O nosso sistema de saúde está em frangalhos, está completamente sucateado e pelo menos na imensa maioria dos lugares, aqui na Bahia eu sei que é assim, as pessoas que estão em risco não encontram aonde se tratar. E isso é muito grave. E a gente espera que essa campanha possa chegar até os nossos gestores para que possam dar uma atenção mais especial ao acesso em serviço de saúde e a programas que sejam voltados diretamente à prevenção do suicídio. Muito obrigado, doutora Miriam. Em nome do doutor Antônio Geraldo, nosso presidente aqui da ABP e de toda a equipe, eu agradeço de coração a participação das doutoras Miriam Gorender, Roberta Grittner e lembrando que tem diversas palmas aqui no Facebook. Vamos virtualizar essa palma de uma forma real. Agradeço e aplaudo muito essa apresentação maravilhosa de vocês, tá? Eu gostaria de agradecer também muito a participação e o empenho da equipe de comunicação da ABP que faz com que esse programa chegue a vocês todas as segundas-feiras, às 21 horas ao vivo. Lembrando que todo esse mês de setembro nós vamos fazer o especial Setembro Amarelo
sempre falando nesse tema de suicídio. Estaremos de volta na próxima semana, às 21 horas, ao vivo, aqui do seu programa ABP TV, no especial Setembro Amarelo. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.